Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Projeto Elétrico com AutoCAD. Esta é a nossa aula de número 31. Nesta aula a gente vai aprender a fazer o dimensionamento de eletrodutos. Antes de começar a aula, vou pedir para que vocês se inscrevam em nosso canal e se gostar do vídeo não deixa de dar um joinha, ok? Muito bem, então vamos lá aprender a dimensionar os eletrodutos, né, dessa planta que a gente está utilizando como exemplo aqui. Depois que a gente calculou os condutores, né, aprendeu a fazer o cálculo de condutor, agora a gente vai passar para aprender os cálculos de dimensionamento de eletroduto. Antes disso, vamos conhecer quais são os eletrodutos que a gente tem disponível aí, os principais. Bom, a função do eletroduto é alojar, né, os condutores. Nós temos o eletroduto de PVC, tá, que é para uso interno e externo, ou seja, ele pode ser embutido em parede, pode ser embutido no piso, na terra, ou pode ficar de forma fixado em parede, né, ou em teto externamente. O eletroduto de PVC a gente vai dividir ele em dois tipos. Ele pode ser rígido, tá, que é esse aqui, ó. Esse aqui pode ser usado das formas que eu falei, tanto interna como externamente, né? Tanto embutido como externamente, tá? Mas também existe o eletroduto de PVC flexível, que é esse cara que a gente está vendo aqui, conhecido como corrugado. Esse é só para ser embutido, tá? Não pode ser usado externamente. Percebam que tem aqui duas cores, né? O amarelo e o laranja. O que diferencia um do outro? O eletroduto laranja é para ser usado embutido em laje, onde o esforço mecânico é maior, e o amarelo para a parede, tá ok? A gente tem um outro tipo de eletroduto flexível que é o PAD, tá? A diferença dele para o corrugado é o material, né? Ele é feito de polietileno. E esse cara aqui, ó, bem parecido, né? Fisicamente, né? A parte externa dele é muito parecida com o flexível corrugado. A diferença é a questão de material. O PAD você encontra ele para diâmetros, né? A gente especifica o eletroduto pelo diâmetro. E você encontra ele para diâmetros maiores do que o corrugado. O corrugado, normalmente você vai encontrar ele até 1 polegada de diâmetro interno, né? O PAD não, você vai encontrar aí até 3, 4 polegadas aí facilmente, ok? Outro tipo de eletroduto é o eletroduto de aço, tá? O eletroduto de aço ou de ferro, né? Ele é mais para uso externo, né? Pode ser embutido também, mas é mais para uso externo. Em locais que você exige um esforço mecânico, né? É maior do que o eletroduto de PVC rígido suporta. Então, tá onde você tem áreas que está sujeita a ter um esforço mecânico, algum contato, né, mecânico mais rigoroso, ao invés de usar o PVC, a gente usa o eletroduto de aço. Tem área industrial, principalmente, é bastante usado. Aqui tem uma foto, né, dele, ok? Muito bem. Agora, alguns dados importantes, né, com relação à parte de projeto e execução. Qual é a profundidade exigida para a gente colocar os eletrodutos, tá? Se for instalação interna, ou seja, se ele for por internamente, né, for colocado internamente e nesse local tiver trânsito apenas de veículos leves, ele vai ficar com uma profundidade de pelo menos 25 centímetros, ok? Então, instalações internas onde está previsto apenas veículos leves. Se for uma instalação externa e nessa instalação externa não tiver previsão de passar veículos mais pesados, caminhões, máquinas, essa profundidade tem que ser de pelo menos 45 centímetros. Se for uma instalação externa e tiver a previsão de veículo pesado, aí você vai deixar pelo menos 45 centímetros e vai envelopar com concreto, ou seja, vai colocar um concreto no entorno do eletroduto. Okay? Ou então, ao invés de usar o eletroduto de PVC, você usa o eletroduto de aço. Aí não há necessidade de você envelopar. Ok?
Caixas de passagem. Vamos ver quais são, o que a NBR 5410 nos diz com relação ao uso de caixa de passagem. Se for uma área interna, se a instalação estiver numa área interna, a cada, no máximo, né, a 15 metros, a partir de 15 metros, você precisa intercalar uma caixa de passagem. A distância máxima que você pode usar sem caixa de passagem, considerando linha reta, né, sem curva, é de 15 metros. Ok? Passou de 15 metros, você é obrigado a colocar pelo menos uma caixa de passagem. Se tiver com menos de 15 metros, se você quiser pôr, não há problema, mas passou de 15 metros é obrigatório você colocar uma caixa de passagem. Eu coloquei aqui uma foto, tá? Mas você pode considerar a caixa de passagem, por exemplo, uma caixa 2x4, uma caixa 4x4, onde você coloca interruptor, tomada, uma caixa octogonal de teto, tudo isso daí é caixa de passagem, ok? Aqui foi mais só para ilustrar mesmo. Se a área for externa, esse valor de 15 passa para 30 metros. Então, área externa, você pode, reto, né, retilíneo, até 30 metros você não é obrigado a colocar a caixa de passagem. Passou disso, você é obrigado a colocar a caixa de passagem, ok? Se tiver curva, né, esses valores que eu mostrei anteriormente sem curva. Se você tiver curva, para cada curva de 90 graus você diminui 3 metros. Então, por exemplo, você tem lá uma curva de 90 graus num trecho, vamos considerar uma área interna, por exemplo, já não é mais 15, você vai tirar 3 metros para cada curva. Se você tiver uma curva, então você vai poder deixar sem caixa de passagem, no máximo 12 metros, ok? E assim vai, para duas curvas 6 e assim por diante, ok? Então, quando tiver curva, tem que fazer essa continha aí, tirar 3 metros para cada curva, ok? Uma coisa importante, pessoal, todas as emendas, todas as derivações que você precisar fazer, tem que ser feita em caixa de passagem. Não pode ter emenda dentro de eletroduto, tá? Por questão de manutenção, porque depois você não consegue identificar essas emendas caso você tenha um defeito. E é comum a gente ver isso em instalação elétrica, né? Você faz a emenda num condutor e deixa ele lá num trecho de eletroduto sem acesso. Tá? Então a caixa de passagem serve para isso, para você ter acesso à emenda para fazer questão de manutenção. Ok? Então, obrigatoriamente, emenda tem que ser feita dentro de caixa de passagem. Tá? Você pode ter caixa de passagem no piso também, né? Que essa que eu mostrei aqui anteriormente, ó, ela é uma caixa já que você compra, né? Ela já vem pronta, mas você pode fazer de alvenaria também, não tem problema nenhum. Taxa máxima de ocupação, isso aqui também vem da NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. Se você tiver dentro do eletroduto um condutor, o máximo que você vai poder usar da área interna do eletroduto, a área interna, né, não é a externa, 53%. Se você tiver dois condutores no eletroduto, esse valor passa para 31%. E se você tiver 3 ou mais condutores, que é o que normalmente é o que a gente acaba lidando aí na prática, o máximo que você vai poder usar de área interna do eletroduto é 40% do valor total dessa área interna, ok? Isso é muito importante, que na hora de dimensionar, a gente vai fazer um exemplo aqui, a gente tem que levar isso em conta. Isso vem também da NBR 5410. Aqui tem uma tabela, né, de área de eletroduto aqui de PVC, né? Essa aqui é a área já considerando esses valores percentuais que eu passei. Aqui uma tabela de área de condutor, né? De área total de condutor em milímetro quadrado. Aqui está para PVC de 750 volts, PVC de 1 kV e PRXLPE, tá? Aqui a área externa, né, considerando a isolação. Aqui, pessoal, tem um trecho do nosso projeto, né, que é o banheiro. Nós vamos usar como exemplo, ó, esse trecho daqui até aqui, né, ó, dessas duas caixas de passagem. Nós vamos dimensionar o eletroduto aqui. Esse eletroduto desse trecho
Aqui está o circuito 17, 18, circuito 17, dois condutores, fase neutra, né? Uma fase neutro de 2,5 e o circuito 18, duas fases e o terra de 10 milímetros quadrados. Então vamos fazer o dimensionamento deste trecho aqui. Bom, então está aqui circuito 17, né? E o circuito 18. Então nós vamos calcular a área total para esses dois circuitos. Circuito 17, vamos considerar PVC de 750 volts, ok? 2,5, 10,7 e o 10 milímetros quadrado, 27,3 milímetros quadrado. Isso veio lá da tabela, veio daqui, ó. 2,5, 10,7 milímetros quadrado. Percebam que está na coluna de 750 volts. E o de 10 milímetros quadrado, 27,3, tá? Peguei daqui. Isso aqui é a área total que cada condutor vai ocupar. Muito bem, agora eu vou multiplicar isso aqui pelo número de condutores, né, de cada circuito para eu chegar na área total. Tá lá. Multipliquei o 10,7 por 2, o 27,3 por 3, né, que são 3 condutores, e cheguei em 103,3 milímetros quadrados. Então, esses 5 condutores vão ocupar uma área de 103,3 milímetros ao quadrado. Vou nessa tabela aqui agora, ó, e vou procurar aqui um eletroduto igual ou imediatamente superior. Dificilmente você vai achar um igual, mas o superior é esse aqui, ó, 135. Vou na coluna de mais que 3 condutores, né? Que equivale ao eletroduto de 3/4 de polegada, ok? Não é difícil, né? É bem simples de calcular. Feito isso, a gente chegou então, resolveu esse exercício com o eletroduto de 3/4 de polegada, ok? Para esse trecho. Bom, pessoal, por essa aula era só isso. Agradeço a presença de vocês. Até a próxima aula. Muito obrigado aí pela atenção. Valeu!